mais, quero dizer que é um conforto muito grande estar no meio de vós. Não é privilégio, é um conforto e uma consolação, porque partilhamos de comunhão e sobretudo, vai ser de consolação e conforto, porque também vou participar da vossa atividade evangelística e eu vou ter a oportunidade de participar convosco e vou ter também a oportunidade de aprender, porque vou ver o Espírito do Senhor a trabalhar e ver como Ele trabalha e como muitas das vezes nós complicamos as coisas e o Espírito Santo simplifica, não é? Portanto, isso é muito importante e isso é muito importante para mim e o facto de estar cá e participar disto tudo vai ser muito bom. E, portanto, é um prazer também ver-vos e ter comunhão convosco, ver esta malta nova, estes jovens empenhados e interessados e os demais idade, com as nossas irmãs e irmãos, e portanto é um gosto e obrigado por o convite e estou com muito gosto convosco. Quanto ao assunto que me foi pedido para falar, foi sobre evangelização, porque é aquilo que hoje vocês vão dedicar o dia à evangelização, não é? E portanto, o que é que eu me propus ver e, à luz da palavra de Deus, sobre a evangelização? E, em primeiro lugar, eu queria colocar esta questão, e coloquei esta questão: o que é a evangelização? O que é a evangelização? E todos nós podemos dar e ter opiniões sobre o que é a evangelização. Os evangelistas, natos, puros, têm uma visão e têm uma definição de evangelização, da experiência deles. Todos nós temos conhecimento da Escritura, ou porque fomos evangelizados, ou porque evangelizamos, ou porque participamos de campos de férias, de acampamentos, e há sempre aí a evangelização que está inerente a todas essas ações e a esses eventos, não é? Mas sabem uma coisa? A definição mais completa, porque é mesmo completa, que eu encontrei sobre evangelização foi dada pelo apóstolo Paulo. E nós vamos ler no versículo 11 do capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Esta, para mim, é a definição mais completa do que é evangelizar, do que é evangelização. E lemos assim: segundo aos Coríntios 5:11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Evangelizar é persuadir os homens à fé. É a melhor definição que eu encontro na Escritura sobre o que é evangelizar. Porque isto implica continuidade. Persuadir. Persuadir é convencer. E para convencer, muitas das vezes, é preciso tempo. É preciso, às vezes, anos. Portanto, essa é a melhor definição. E, portanto, nós hoje o que vamos fazer é persuadir pessoas à fé. Por uma razão muito simples, porque nós temos consciência do temor de Deus que eles não têm, que se deve ter ao Senhor. O respeito que se deve ter ao Senhor, e nós, quando éramos descrentes, não é? Não tínhamos nenhum temor ao Senhor. Mas quando ouvimos o Evangelho, percebemos que estávamos perdidos e que estamos debaixo do juízo de Deus. E que Deus é um Deus santo e um Deus justo. E que Ele preparou uma grande salvação para todos os homens. Não é? Então Ele diz, sabendo o temor que se deve ao Senhor, nós persuadimos os homens à fé. Ora, isto é cooperarmos com Deus. Não é? Porque Deus põe... Por exemplo, lembramos daquilo que Deus fez com Noé. Noé andou 120 anos a persuadir aquelas gerações à fé. E ele conseguiu só os seus. Ora, isto quer nos dizer que a evangelização é uma batalha e um desafio. Não é fácil. Não é fácil. E a prova de que não é fácil, sabem qual é? É que eu estou convertido desde os 17 anos e vou fazer 60. E toda a minha família já foi evangelizada e já fui ouvir a palavra de Deus, eu já lhes falei várias vezes e eles já assistiram a tantas coisas
sobre onde eles foram evangelizados e foram falados da palavra de Deus. E eles, sou o único da minha família que ainda estou salvo. E dou graças a Deus por isso, porque Ele teve misericórdia por mim. E conheci muitos que andaram comigo quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus, que não foram persuadidos. Estão a entender? Portanto, isto não é fácil. Não é fácil evangelizar, e nós vamos ver isso hoje. Porquê? Porque não há predisposição natural nas pessoas para receber o Evangelho. Porque há uma oposição natural ao Evangelho, à fé. Vivemos num mundo hostil a Deus e a tudo aquilo que é de Deus. Logo, o mundo é hostil à dádiva, à oferta da salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O mundo é hostil ao Senhor Jesus Cristo. Aliás, o mundo crucificou o Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós estamos em território inimigo. Caleb e Josué são os gigantes. E então, nós vamos ver o porquê, por exemplo, de nós muitas vezes não compreendemos porque é que os nossos familiares nunca se converteram a Cristo. Nunca se deixaram persuadir pelo Evangelho que os conduz à fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Vamos compreender porque é que às vezes falamos de tantos amigos nossos e eles nunca ouviram, nunca deram ouvidos. Porque há, de facto, e há dois tipos de gigantes. Agora já que falamos em gigantes, vamos catalogar assim. Há os gigantes externos e há os gigantes internos. Que têm a ver connosco. Portanto, nós vamos nos deparar com estas dificuldades todas. Ok? Portanto, estamos num campo hostil, é um desafio, é uma batalha. É uma batalha logo porque nós não encontramos receptores para a mensagem. Eles existem, mas eles não estão no canal certo para receber a mensagem. E, por exemplo, nós, ao longo daquilo que eu vou falar, sobretudo quero-vos mostrar as causas da rejeição e das dificuldades que há na evangelização, não é? E quero que vejamos pela palavra de Deus. Não quero ser eu, quero que vocês vejamos, porque elas estão cá, todas. Às vezes nós é que não nos apercebemos. E a primeira das razões, porque nós vamos para o campo, vamos para lá, para o campo da batalha, e vamos tentar persuadir os homens à fé, e aquilo bate em pedra dura. Sabem porquê? Em primeiro lugar, porque nos diz a Escritura, exatamente, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, neste capítulo 4 onde nós estamos, lemos assim, o versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos que não creem, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, nós temos dificuldade em persuadir, porque nós estamos a falar para homens e mulheres que têm um véu, uma cobertura colocada por Satanás, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos que não creem, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. E, portanto, diz ele, o nosso Evangelho, se o nosso Evangelho está encoberto, se ele não frutificou, se ele não tem iluminado mais, não é por falta do nosso esforço e do nosso trabalho, diz o apóstolo Paulo. Tem sido por causa da cobertura que está sobre os descrentes, que impede que resplandeça a luz do Evangelho. Não é? Então, hoje nós vamos falar, e vamos falar com pessoas que têm os olhos vendados, que têm o seu entendimento encoberto. E que aquilo que nós vamos dizer não vai fazer sentido a eles. Entendem?
E que vamos dizer que eles estão em pecado e que precisam da salvação, e eles dizem que não, porque eles não veem. Essa é uma das causas porque nós evangelizamos e as pessoas não se converteram. Porque os meus pais e os meus irmãos e as minhas irmãs, ou as minhas irmãs e os seus filhos delas e toda a gente, já ouviram a palavra de Deus, mas ainda não caiu o véu. Ainda não os resplandeceu. Portanto, porque há, de facto, essa oposição satânica. Há um gigante espiritual. Vivemos num mundo de trevas em que não resplandece. E, portanto, é para esse campo, é para esse tipo de pessoas que nós vamos lutar. Então, se quando nós vamos para a evangelização, se quando vamos para esta batalha, nós vamos já num espírito, com um espírito assim, bem, bata à porta, se não abrir, acabou. Não, não. Nós temos com um espírito de persuasão, de perseverança. Eu continuo a falar aos meus, eu continuo a orar por eles, porque a persuasão implica isso. Vocês já viram que é um bom vendedor? Alguém que vos vende. Há gente que é formada todos os dias para vos vender aquilo que vocês não precisam. Mas eles vão arranjar forma e onde chegar, e às vezes até chegam a um ponto em que nos convencem que a gente precisa daquilo. Isto é evangelização. Estão a entender? É persuasão. Portanto, isso é um campo, é uma luta. É uma batalha constante. E é um desafio. E, portanto, é um desafio do qual nós não podemos desistir. Só porque há um gigante. Que é alguém que não está receptivo ao Evangelho. Depois, há outro gigante também, que é na primeira carta aos Coríntios, em capítulo 1, versículo 17... Porque diz assim, versículo 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inocentes. Depois diz assim o versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, outra das dificuldades é que nós vamos lá para fora falar como loucos. Vamos falar uma linguagem que os que vão ouvir, os indivíduos são loucos. Eles estão a construir uma realidade que eu não sinto e que eu não vivo. Estão a entender? Portanto, ele diz salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O Evangelho é uma loucura, tanto para os judeus, como para os gentios, que engloba todas as raças e todas as línguas e todas as culturas. Não é? É loucura, é escândalo para os judeus, porque eles estavam à espera de um Salvador vitorioso, glorioso, e aparece-lhes um Salvador fraquito, na perspectiva deles, que até morre, que até andava com os pecadores, que comia com os pecadores, que até fugia dos sábios e dos senhores, não é? E então aquilo é um escândalo. Então nós... É este Salvador, é escândalo para eles. Mas para os gregos, para os gentios, para as outras pessoas, para os outros povos, para os portugueses hoje que nós vamos evangelizar, dizer que eles precisam de ser salvos e que Jesus Cristo, que é Deus, o Filho de Deus, que encarnou há 2000 anos, no século XXI, em 2019, na área do topo da tecnologia, que temos acesso a tudo e a coisas que ainda nós nem compreendemos, dizer que há um homem que nasceu, que é Deus, que veio a este mundo como homem, que morreu e que ressuscitou e que está vivo e que eu preciso dele para ser salvo. Epá, isto é uma loucura! Este é mais um gigante. Daí a dificuldade de haver resultados na evangelização. E é com isto que nós nos deparamos. Chegamos à conclusão, então, que evangelizar não é assim tão fácil. Persuadir os homens à fé
Mais fácil vendemos uma coisa de que nós não temos necessidade nem precisamos do que persuadir um homem à fé. E, portanto, são este tipo de gigantes. Estes são uns daqueles que eu considero, e não vou falar de muitos, porque também para não cansar e para não vale a pena, nós já ficamos com a ideia, e cada um depois começa a perceber-se de outros gigantes. Estes são aqueles que eu chamo de gigantes externos. Confrontamos com homens e mulheres que têm uma venda, que têm uma cobertura, que para penetrar é muito complicado. E a loucura. E é loucura tal que muitas das vezes nós chegamos às pessoas e queremos dar-lhes o Evangelho. Falar-lhes dele. E a loucura depois reflete-se no quê? Na argumentação. Quantas vezes vós já não falaste e não tendes amigos e tendes pessoas e tendes falado e eles argumentam e contra-argumentam e contra-argumentam, não é? Isso advém do sentimento que eles têm de que estamos a falar de uma loucura que leva à argumentação e contra-argumentação e mais argumentação e mais argumentação. E tudo isto porquê? Porque de facto há essa cortina que Satanás colocou, uma coberta. Para aqueles que se perdem está encoberto, porque não lhes resplandece o Evangelho de Cristo. É loucura, porque isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Depois já há outra situação que é, diz a Escritura, que importa que aqueles que se queiram aproximar de Deus creiam que Ele existe. Não é? E a maior parte das pessoas que nós vamos falar hoje e vamos encontrar, para eles Deus não existe. Para eles Deus não existe. E como é que nós podemos mostrar a Deus? É o Evangelho. É Cristo. Não há outra forma. Porque já iremos ver. Portanto, este é, de facto, os fantasmas, ou os gigantes externos. Depois temos os gigantes internos, que são aqueles que estão dentro de nós, que têm a ver com a nossa temperamento, com a nossa forma de ser, com o nosso caráter e com as nossas fragilidades. Não é? E então, nós, por exemplo, vemos que Deus, por exemplo, dotou, como vocês sabem, a Igreja com dons, com capacidades para a edificação do corpo de Cristo. E, inicialmente, um dos dons que estava ali era o de evangelista. Eu tive o privilégio de ser convertido e associar-me a uma igreja onde há um evangelista, que vocês já têm ouvido aqui, que é o irmão António Oliveira, que é o tio do Carlos Oliveira e o pai de João Paulo. Em que eu, quando me converti, acompanhei muitas vezes, ele era convidado a ir a casas de família para falar do Evangelho, né? E depois nós estávamos ali, chegávamos, não é? E pronto, e depois já há aquela conversa normal de criar ambiente, de ambientação, não é? De chegar ali, estar a falar com as pessoas, disto e daquilo, e estávamos ali a falar de coisas corriqueiras, do dia-a-dia, do acontecimento disto, do acontecimento daquilo, não é? E de um momento para o outro, o irmão António Oliveira, no meio daquela conversinha toda, que era só para criar ambiente, sem nós nos apercebermos, já estava a evangelizar. Porque ele é um evangelista nato. E, portanto, ele não tem problema de comunicar. Agora, eu que sou tímido, ao contrário daquilo que parece, e alguns de vós que somos tímidos, e que temos dificuldade de chegar e abrir a porta, temos dificuldade de chegar e criar ambiente, precisamos que outros criem um ambiente, e quando nós entramos no ambiente, depois tornamos-nos superiores aos que criam o ambiente, porque é da natureza, em termos de temperamento e tudo isso. E muitas das vezes o nosso temperamento é uma barreira, a nossa timidez natural é uma barreira para disseminarmos o Evangelho.
Estes são as dificuldades que nós encontramos intrínsecas a nós. Ou a outra, essa timidez também pode levar a um sentimento, que é a vergonha. Sentimos tímidos, sentimos envergonhados de falar. Então eu vou agora falar a esta pessoa. Porque custa estar a falar com uma pessoa. Sabem uma coisa? Uma coisa é eu chegar aqui e assim, olha, quer receber este folheto, faz favor? Não quero. E a gente oferece e recebe o folheto, não quer. Outra coisa é, nós chegamos ao ver a pessoa, olha, quero falar de Cristo e disto, quero falar de Cristo e disto e disto. E eu assim, meu amigo, vá-se embora que eu não quero ouvi-lo para nada. É diferente. A gente sente aquela rejeição, aquele sentido de rejeição. Sentimos aquilo, não é? Isso existe. São os inibidores naturais, as dificuldades, que criam dificuldades ao campo da evangelização, ao nós evangelizarmos. E eles estão na palavra de Deus. Por exemplo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, 2 Timóteo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, ao recordar a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, na tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Provavelmente Timóteo era alguém tímido. Porque ele, noutros textos, ele fala da possibilidade disso. E ele estava aqui, Timóteo, tu desperta o dom que há em ti. Ele teria muitos dons. Mas eu creio que ele aqui se estava a referir a um dom que ele tinha de evangelização. No capítulo 4, ele diz isto. Versículo 5. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofres aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E, portanto, para ele estar a ser exortado a isto, provavelmente Paulo sentia que havia algumas inibições naturais nele, que o poderiam levar à vergonha. Sofres aflições, porque isto de nós chegarmos e oferecermos, e queremos oferecer a palavra e rejeitarem, faz parte das aflições. Se me rejeitaram a mim, também rejeitarão a vós, diz o Senhor Jesus Cristo. É a mim que me estão a rejeitar. E, portanto, é todo este conjunto de fatores naturais que se tornam gigantes e que nos inibem de evangelizar. Outra das coisas é... Eu até já me vou adiantar um pouco para falar disto. Que é o seguinte. Perante isto, há uma situação que é assim. Como nós estamos a ver, há muita dificuldade. E persuadir os homens à fé não é fácil. Porque há muitas dificuldades. Estou a falar só de algumas, porque há muitas outras. Não é? Mas sabem uma coisa? Mas nós estamos a fazer a obra de Deus. E nós estamos a apresentar Cristo. E nós estamos a falar dele em território hostil. E ele, independentemente de termos estas todas dificuldades, ele dotou-nos com as capacidades para vencermos essas dificuldades. Percebe? Não é por causa disto tudo que nós vamos desistir ou não vamos evangelizar. Porque ele dotou-nos de todas as capacidades para evangelizar. E ele diz assim, nesta segunda carta a Timóteo, capítulo 5, ele diz assim:
Versículo 6. Por custo motivo te lembro que despertes o dom que existe em ti pela imposição das minhas mãos. E como ele diz mais à frente, faz a obra de um evangelista. E diz ele no versículo 8, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim. E Paulo estava a ser tratado como um sem-abrigo por causa do Evangelho. É o capítulo 1. É o capítulo 1, eu estou a ver. Versículo 8. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Estou a ser tratado como um marginal, como um criminoso. Mas isso faz parte, a identificação faz parte das aflições. Agora, o que o apóstolo Paulo está a dizer, não permitas que esse tipo de sentimentos te domine, te inibem. Tu assume. Tu segues, sabes porquê, ó Timóteo? Versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas deu-nos o espírito de fortaleza e de amor e de moderação. Cá está as ferramentas. Quando Caleb e Josué foram lá, os outros só viram gigantes e impossibilidades. Eles viram o espírito de fortaleza, o espírito de amor e o espírito de moderação. E uma das barreiras inibidoras que existem em nós é o desinteresse pelas almas. Porque nós não fazemos uso do espírito de amor. E perdemos o amor pelas almas. E desistimos. Porque persuadir implica amarmos. Tenho uma colega que a filha dela ficou anorética. Bem, aquilo, vou-vos dizer, aquilo foi uma luta tremenda. Ela esteve completamente perdida, a filha, e os médicos davam como caso perdido, e ela ia morrer. Mas eu só queria que vocês vissem, aquela mãe, ela não desistiu. Nunca por aquela filha. Ela tinha outra filha e o próprio marido e a filha estiveram o marido tinha para se divorciar, que já não conseguia, porque ele já se tinha dado como vencido e já não conseguia ver o sofrimento e assistir ao sofrimento da própria mãe. Mas ela persuadiu toda a gente, médicos e tudo, para neles não desistirem. E ela hoje tem filhos já, essa rapariga, e tem uma família, está bem e venceu tudo aquilo. Porquê? Nós não temos que ter medo. Primeiro, sabemos que está num mundo hostil. Não temos receptores naturalmente disponíveis para receber a mensagem. Até se calhar nos vão tratar mal. Temos alguns em nós que vão complicar, alguns inibidores em nós naturais. Mas diz aqui a Escritura, olha, sabes uma coisa, ó Timóteo? E ele escrevesse para nós, dizia, Deus deu-te em ti um espírito, não de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E é neste espírito que nós temos que ir para esta batalha. Sabendo que nós não estamos a falar de nós, estamos a falar de uma pessoa, e estamos a falar e a dar aquilo que verdadeiramente não estamos a vender algo que aquela pessoa não precisa. Nós estamos a persuadi-lo a que ela compreenda que ela precisa de ter fé para crer no seu Salvador e na salvação, que ela precisa urgentemente. E é este espírito de fortaleza, este espírito de amor, porque uma das coisas que está a acontecer, por exemplo, falamos, hoje não se evangeliza. E é verdade. Perdemos esse espírito de evangelização. E perdemos o espírito de evangelização porquê? Primeiro, porque perdemos este espírito de amor pelas almas. Judas, no seu versículo 22 da sua carta, diz isto. Diz assim, versículo 20. Judas, antes do Apocalipse, para aqueles que estão menos familiarizados, diz assim, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, portanto, a vinda do Senhor, e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia.
nós perdemos o sentido disto. Perdemos esta visão da pessoa que é uma pessoa como nós, que foi tomada pelo pecado como nós, que sofre como nós sofríamos quando éramos perdidos, ainda que não parece, e que precisa de ser salva. E é esse espírito de amor que nos leva a nós termos piedade, compaixão, e que nos deve mover a falar a estas almas. Portanto, uma das coisas que eu penso que se tem perdido e que nós temos perdido é este espírito de piedade, de compaixão e de amor pelas almas. E isso é uma consequência de nós nos desinteressarmos, de persuadir os homens à fé. Eles precisam de ser persuadidos. Nós temos que ter este presente. Não vamos falar. E por isso que o apóstolo Paulo dizia assim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, e versículo 23 e 24, quando nós sairmos daqui logo para ir evangelizar ou tentar persuadir os homens à fé, capítulo 1 da primeira aos Coríntios, versículo 23 e 4, nós não vamos falar, não vamos pedir nada para nós, não vamos falar de nós, como eu já disse, vamos falar do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz assim, capítulo 1, versículo 23 e 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Pregamos poder de Deus e sabedoria de Deus. Quando eu disse há bocado que as pessoas não têm Deus e estão sem Deus e não veem Deus e elas até pensam que Deus nem existe, percebe? Quando eu disse que a única forma de mostrar Deus é falar da palavra de Deus, é falar de Cristo. Porque Ele é o poder de Deus para retirar a venda que lhe foi posta por Satanás para eles terem a visão da fé. É o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Reparem que nós vamos persuadir os homens à fé. Evangelizar é persuadir os homens à fé. Só que os homens têm fé para tudo e em tudo, menos na palavra de Deus. Porque essa fé não existe. Então o que é que nos diz a Escritura? A fé que leva o homem a crer no Senhor Jesus Cristo e o leva o homem à salvação, vem de ouvir. E ouvir a palavra de Deus. É por isso que ele diz aqui, Cristo, poder de Deus. Porque a palavra, quando nós estávamos com a nossa venda, quando Satanás tinha colocado a coberta sobre o nosso espírito e nós não discerníamos nada, foi a palavra que nós ouvimos do Evangelho, que o Espírito usou para criar nós em fé, que nos permitiu ver a nossa necessidade e a oferta de Deus para a nossa necessidade. Por isso o Evangelho é um poder. A palavra é poder. Cristo é o poder. Que depois, não só esse poder vai vencer a barreira, como diz uma Escritura, que esse poder vai fazer muitas coisas. Esse poder vai nos identificar com Cristo na sua morte, vai nos ressuscitar com Cristo na sua morte, nascemos de novo, novo homem na mulher, nova vida. É esse poder. Experimentamos hoje. Vocês têm estudado aqui a carta aos Filipenses já quarta-feira e vocês já estudaram aqui a experimentar o poder de Deus na nossa vida. É este poder que nos faz andar em novidade de vida, que é o que o Espírito usa, mas primeiro tem que ser falado. Não há evangelização se não ninguém evangelizar. Portanto, tem que ser falada, a palavra tem que ser falada. E quando há bocado dizia que Deus colocou em nós os recursos para falar, um espírito de fortaleza, um espírito de amor, um espírito de moderação, e assim, mas eu, às vezes também, além das minhas inibições emocionais e temperamentais e de sentimento, ou psicológicas, às vezes até eu também sou gago, e podíamos dizer, também sou como Moisés, sou gago. Assim, mas o que é que eu vou dizer às pessoas? O que é que eu vou falar? Eu não sei falar, eu não sei. Sabem uma coisa? Até isso Deus colocou em nós. Deus pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele colocou a sua palavra em nós. Nós só precisamos de disponibilidade, de disposição para ela brotar, para ela sair.
O Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos isto, que é o que ainda acontece hoje, de outra forma. Não estejais inquietos, como é que haveis de falar ou não haveis de falar? Na hora, o Espírito. Hoje é a mesma coisa. Não é? Os planos para hoje, não há plano. É chegar lá e vamos ver como as coisas vão correr. Porque vamos num espírito de fortaleza, de amor, porque temos amor por eles, e de moderação. É? Portanto, vamos dialogar com amor e tudo isso, e vamos apresentar a Cristo como aqueles que quiserem. E não vamos entrar em violência, nem em discussão, nem em coisas disto e daquilo. É um espírito de moderação. Sabendo que, no momento certo da conversa, se houver diálogo, a palavra que o Senhor colocou em nós, ela brotará e chegará ao coração. Porque é essa palavra que vai exercer esse poder, que tem esse poder para vir tirar a venda das almas. Portanto, os recursos estão todos em nós para vencer os gigantes. Ok? Portanto, precisamos é de ter um sentimento forte de amor pelas almas, compaixão pelas almas, piedade pelas almas e disponibilizarmos, Senhor, eu quero. Eu não sou um evangelista nato, não sou. Mas sempre que eu tenho evangelizado, o Senhor tem dado graça. E todos nós, quem sabe se estáis aqui, algum de vós, jovem, que Deus o usará um dia, se Ele não vier antes, entretanto, para levar muitas almas a Cristo. Ele pôs, se já sois de Cristo, se já confiaste em Cristo como o vosso Salvador, Ele pôs em vós todas estas capacidades. Todas. Ó Timóteo, não tenha vergonhas. Ó Timóteo, tu cumpre o teu ministério. Ó Timóteo, tu não te... E Paulo exortou muitos outros. Portanto, como vedes, meus irmãos, evangelizar é de facto, como o apóstolo diz, persuadir homens à fé. Que não é fácil. Não é fácil. As dificuldades são externas, são internas, são nossas. Mas estamos preparados porque Deus preparou-nos para tudo. Para tudo. E para isto também. Ao ponto de eu não vou falar muito mais, porque também não quero, mas só queria que vocês tivessem a visão, vermos qual era a visão do apóstolo Paulo sobre, ele dizia, nós persuadimos os homens. Qual era a visão do apóstolo Paulo sobre a evangelização? Sobre o seu ministério? Primeiro que já lemos um versículo, e vós estáis recordados dele, e é muito conhecido, que ele diz, eu não fui enviado a batizar, eu fui enviado a persuadir homens à fé, a evangelizar. Portanto, este é um ponto. E depois diz ele então, 1 aos Coríntios, se eu fui enviado a isso, 1 aos Coríntios capítulo 9, diz ele, versículo 16, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Isto era uma imposição imposta por quem? Pela sua consciência. No outro lado ele diz assim, o amor de Cristo me constrange. Ai de mim se eu não anunciar, porque eu não ando bem com a minha consciência e não estou a cumprir o meu ministério. Portanto, e então dizia ele, eu evangelizo por amor das almas. Há quem evangelize, como dizia o Senhor Jesus Cristo, uns é por interesse, o próprio apóstolo disse, uns é por interesse, outros é de boa mente, outros é daquilo, mas importa que o Evangelho seja disseminado. Mas aquilo que o Senhor colocou em nós foi o espírito de amor. E ele diz aqui exatamente isso, ele diz assim, porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por isso faço de boa mente, terei prémio, mas se de má vontade apenas uma dispensação me é confiada. Logo, prémio tenho, que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não avisar do meu poder do Evangelho. Isto já é outro domínio. Mas o que nós vemos aqui é o amor que ele revelava
entre muitas outras coisas, e objetivamente o assunto aqui era outro, o que ele estava a querer definir, mas o que nós vemos aqui era exatamente isto. Eu faço de boa mente, desinteressado, por amor às almas. O que nós temos que aprender e que temos que adquirir em nós é um amor profundo pelas almas. Porque nós corremos um risco grave. Porque diz a Escritura que o Evangelho é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Portanto, nem uns nem outros, nenhuma espécie da raça humana, nenhum homem, seja de que língua for ou cultura for, está preparado naturalmente para receber este Evangelho. Ele não sente necessidade disso. E se nós não tivermos amor, e se nós não tivermos piedade, e se não tivermos compaixão, nós orgulhosamente começaremos a fazer distinção de pessoas sociais, culturais e tudo isso. E todos precisam do Evangelho. Até aqueles que cheiram mal, que falar com eles custa estar ali a falar com ele, a cheirar mal, e tudo isso, questões culturais, questões de várias ordem. Os doentes nos hospitais precisam de ser evangelizados. Os velhinhos que estão nos centros, nos lares, precisam de ser evangelizados. E nós temos facilidades hoje de fazer isso. Eles querem pessoas que vão lá para entreter durante algum tempo aquelas pessoas. Eu já fiz isso com o irmão Amadeu. O irmão Amadeu é um evangelista fantástico. Ele é muito completo. Graças a Deus por ele. Mas ele ia, antes de ter aquele acidente, todas as semanas ele ia a um lar de idosos. Com mais algumas irmãs, tocavam uns cantos e falava. Eu cheguei lá a ir com ele e falar a palavra de Deus àqueles crentes, àqueles velhinhos, àqueles velhinhos. Há um campo imenso, meus irmãos e jovens. Agora o que nós precisamos é de reavivar este espírito de amor pelas almas. E saber que vamos falar do Senhor, do poder, que é o único que pode retirar e convencer as pessoas. Nós só vamos persuadir, mas é o poder de Deus que vai libertá-los e tirá-los. E vamos falar de sabedoria. Sabedoria, exatamente, daquilo que a contra-argumentação dos receptores. Eles argumentam, mas quando o Espírito lhes bater bem, e a palavra lhes bater bem, eles dizem, estou para aqui a falar de nada, porque eu percebo que afinal a sabedoria está aqui em Cristo e nisto. E tem a ver com a sabedoria, o poder de Deus tem a ver com aquilo que nós falávamos, do poder do Evangelho, de nos retirar do poder das trevas. Ele transportou-nos do poder das trevas para o reino do Filho de seu amor. Este é o poder do Evangelho. E a sabedoria, quando ele diz, porque o Evangelho é poder e sabedoria, onde é que se reflete a sabedoria? Porque, como é que diz o texto? Eu tenho aqui, mas ele diz assim, porque o Evangelho revela a justiça, nele é revelada a justiça de Deus. E é aqui que está a sabedoria. Estão a ver esse versículo? Eu acho que tenho isso aqui, eu até já vos digo. Será segundo aos Coríntios 5:21? Segundo aos Coríntios? 5:21, não sei se é esse versículo que tens em mente. Não fala de... Romanos 1:17. É essa a passagem, Carlos. Romanos 1:17. Diz assim, é o próprio apóstolo Paulo, que testemunha este versículo 16, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque os dois precisam do poder, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. E aqui é aqui nisto, na manifestação da justiça de Deus, no dar a conhecer a justiça de Deus, que o Evangelho se torna sabedoria. E se nós lermos como Deus, nos seus planos, pôs a nação de Israel de parte, lá atrás ele pensou, é a sabedoria que ele está a dar a conhecer hoje aos anjos e às potestades. É nisto que se revela. A sabedoria está em que quando nós chegamos, nós estamos a dar sabedoria, nós estamos a mostrar a sabedoria de Deus quando dizemos assim, olha, tu pecaste, estás condenado, mas o Senhor Jesus Cristo morreu por ti na cruz e ele aplicou a morte de Cristo a ti. A justiça, estás justiçado.
Em termos simples é isto, é a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus é muito lata. Tem sabedoria. Não é? Isto parece que estamos aqui a dizer, parece uma coisa simples, mas isto é sabedoria. Só conhecendo, e é por isso que é importante o estudo da Bíblia, o estudo bíblico, dá-nos a perceber os planos de Deus, a forma como Deus trabalhou. Estão a ver o que é Deus ser um Deus justo? E ele assim, como é que eu vou dar aqui a volta a isto? Eu amo estes tipos todos, mas eu sou justo. Eles morreram, eles pecaram e têm que morrer, porque eu não posso negar a minha essência, que é a justiça. Como é que ele engendrou um plano para satisfazer a justiça e o seu amor? E aqui há sabedoria. É por isso que o Evangelho é sabedoria. Entendem? Quando estamos a falar de sabedoria. Portanto, já vimos que o apóstolo Paulo tinha uma noção consciente de que ele tinha que evangelizar. Para ele, Romanos 1, estamos em Romanos 1, 9, diz ele assim: porque Deus, a quem sirva em meu espírito no Evangelho de seu Filho, era um serviço. Ele tinha como um serviço. Deus, a quem sirvo no meu espírito no Evangelho de seu Filho, e em todos os domínios do Evangelho, na evangelização, na edificação, no dar a conhecer o conteúdo do Evangelho, tudo isto, portanto, era um serviço que ele tinha. Romanos 1,15 diz ele: ora, porque eu tenho consciência que preciso de evangelizar e que as almas precisam. Tenho consciência que eu estou a servir a Deus. E é isso que nós também temos que ter, esta consciência. Quando formos hoje de tarde, nós estamos a servir ao Senhor no Evangelho do seu Filho. Então, quando temos esta consciência, temos que ter uma atitude. Qual era a atitude de Paulo perante estes dois fatores? Versículo 9, ele diz... no versículo 15... E assim, quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho. Quanto está em mim, estou pronto. Soldado, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo, ó Timóteo. Está pronto. Versículo 14. Eu estou pronto porque eu me sinto em dívida. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Nós devemos o amor às almas. O amor que o Senhor nos deu, nós devemos aos outros. O Senhor não precisa de nada nosso. Os outros é que precisam daquilo que o Senhor nos deu. Então devemos sentir-nos devedores. Vocês são cidadãos conscientes, pessoas conscientes. Quando devem alguma coisa, querem é pagar o mais rápido possível. Então vão se esforçar. Nós somos assim. As pessoas de bem são assim. E os crentes são assim. Então nós somos devedores aos outros. Do Evangelho de Cristo. Era esse o sentimento do apóstolo Paulo. Romanos 15, 18 e 21, que nos dá outra forma, e termino com isto. Diz assim, 18 e 21. Porque não ousaria dizer coisa alguma, porque Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, da maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho. Ele tem em vista outra coisa, mas eu me esforcei desta maneira para anunciar o Evangelho. Que o Senhor nos dê graça e nos ajude e que nos mostre em consciência que os gigantes existem lá fora e dentro de nós, mas que temos tudo em nós, que Deus pôs aquilo que precisamos para falar às almas. Espírito de fortaleza, de amor e moderação, que implica isto tudo. E que o Senhor nos dê um espírito de compaixão pelas almas.